Prepare-se para embarcar na maior jornada da humanidade. Vamos explorar a Bíblia de uma forma épica, desde a criação do mundo no Jardim do Éden até a ressurreição de Cristo. Imagine uma saga repleta de heróis, profetas e o próprio Filho de Deus, revelando segredos e milagres que vão transformar sua vida. Se você sempre teve dificuldade em entender a Bíblia, este vídeo é para você. Descubra a história sagrada como nunca viu antes, com uma compreensão profunda e inspiradora das Escrituras. Abra seu coração e deixe-se guiar pela palavra de Deus. Vamos começar essa jornada transformadora agora mesmo. Tudo começou no princípio, quando só existia Deus, o Criador eterno e todo-poderoso. Ele, com um simples comando, trouxe à existência os céus e a terra, separou a luz das trevas, as águas da terra seca, e povoou o mundo com uma infinidade de seres vivos. No sexto dia, numa demonstração de amor e criatividade divina, Deus moldou o homem do pó da terra, à sua imagem e semelhança, e do homem criou a mulher. Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, um paraíso de beleza indescritível, onde viviam em perfeita harmonia com a natureza e em comunhão direta com Deus. No entanto, a história deu uma reviravolta dramática quando, seduzidos pela serpente, desobedeceram ao único mandamento que Deus lhes havia dado. Ao comerem do fruto proibido, trouxeram o pecado e a morte ao mundo, rompendo a harmonia original. Expulsos do Éden, Adão e Eva enfrentaram as duras realidades do pecado, dor, sofrimento e separação de Deus. A partir desse ponto, a narrativa bíblica se desenrola como um grande plano de redenção, onde Deus, em sua infinita misericórdia, começa a trabalhar para restaurar a humanidade à sua glória original. Este é o início de uma saga épica de amor, julgamento, esperança e salvação que atravessa milênios, culminando na vinda de Jesus Cristo, o Redentor prometido. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, escolheu um homem para iniciar a linhagem que levaria à redenção da humanidade: Abraão. Chamado de Ur dos Caldeus, Abraão obedeceu a Deus e deixou sua terra natal para seguir rumo a um destino desconhecido, guiado apenas pela promessa divina de que seria o pai de uma grande nação. Aos 75 anos, Abraão começou essa jornada de fé, levantando altares a Deus por onde passava. Sua fé foi testada diversas vezes, especialmente quando, já avançado em idade, recebeu a promessa de um filho com sua esposa Sara. Apesar das dúvidas e dos longos anos de espera, Deus cumpriu sua promessa, e Isaque nasceu, o filho da promessa. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó, renomeando-o Israel, para dar continuidade à promessa. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Entre eles, José se destacou. Vendido como escravo por seus irmãos, José foi parar no Egito, onde, através de uma série de eventos divinamente orquestrados, se tornou o segundo homem mais poderoso do país. Durante uma grande fome, sua família veio ao Egito em busca de alimento, e José, agora governante, providenciou para que se estabelecessem na terra de Gósen. Assim, 70 pessoas da família de Jacó se mudaram para o Egito, e ali prosperaram e se multiplicaram. Após a morte de José, porém, um novo faraó, que não conhecia José, subjugou os israelitas à escravidão. O povo de Israel clamou a Deus por libertação, e Deus levantou Moisés, um homem hebreu criado na corte egípcia, para liderá-los à liberdade. Através de Moisés, Deus realizou milagres poderosos, incluindo as 10 pragas do Egito, culminando na passagem pelo Mar Vermelho. Sob a liderança de Moisés, os israelitas peregrinaram pelo deserto em direção à terra prometida, recebendo a lei de Deus no Monte Sinai, que estabeleceu os fundamentos de sua identidade e relacionamento com Deus. Essa jornada moldou Israel como o povo escolhido de Deus, destinado a ser luz para as nações e a trazer ao mundo o Messias prometido,
que cumpriria a redenção iniciada por Abraão. Após a liderança de Moisés e Josué, Israel entrou na Terra Prometida e começou um período de conquista e assentamento. No entanto, a estabilidade espiritual foi temporária e o ciclo de fidelidade e rebelião se repetiu durante a Era dos Juízes. O povo de Israel, desejando ser como as nações vizinhas, pediu um rei para governá-los. Deus, atendendo ao pedido, instruiu o profeta Samuel a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Saul começou com um reinado promissor, mas rapidamente se desviou da obediência a Deus, levando-o a ser rejeitado como rei. Em seu lugar, Deus escolheu Davi, um jovem pastor de Belém, conhecido por seu coração segundo a vontade de Deus. Davi, ungido por Samuel, inicialmente serviu na corte de Saul e ganhou fama ao derrotar o gigante Golias. Após a morte de Saul, Davi se tornou rei e unificou as tribos de Israel, estabelecendo Jerusalém como a capital. Seu reinado foi marcado por conquistas militares, crescimento territorial e um profundo zelo por Deus. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e desejou construir um templo para Deus, mas foi seu filho Salomão quem realizou essa obra. Apesar dos grandes feitos, Davi também cometeu graves pecados, mas seu arrependimento sincero o manteve na graça de Deus. Salomão, o sucessor de Davi, é conhecido por sua sabedoria divina, riqueza e pelo templo magnífico que construiu em Jerusalém. Seu reinado trouxe paz e prosperidade a Israel. No entanto, suas muitas esposas estrangeiras levaram-no à idolatria, desviando seu coração de Deus. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido devido à imprudência de seu filho Roboão, resultando em 2 reinos, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Durante esses períodos tumultuados, Deus levantou profetas para chamar o povo ao arrependimento e à fidelidade. Profetas como Elias e Eliseu no reino do norte confrontaram a idolatria e a injustiça, enquanto Isaías, Jeremias e outros profetas em Judá advertiram sobre o julgamento iminente e ofereceram esperança de restauração. Os profetas denunciaram a corrupção, a opressão e a infidelidade do povo e dos reis, sempre apontando para o futuro Messias que traria a redenção. A história dos reis e profetas de Israel é uma narrativa de glória e queda, obediência e rebelião, mostrando a persistência do amor e da justiça de Deus. Ele usou os reis para governar e os profetas para guiar, mantendo viva a promessa de um Salvador que viria para redimir a humanidade e estabelecer um reino eterno de paz e justiça. A desobediência contínua do povo de Israel e Judá levou-os ao julgamento de Deus. Os reis de ambos os reinos, com algumas exceções, se desviaram para a idolatria e a injustiça, apesar das repetidas advertências dos profetas. No Reino do Norte, Israel, a situação se deteriorou rapidamente sob uma sucessão de reis ímpios. Deus, em resposta, permitiu que o poderoso Império Assírio invadisse e destruísse Israel em 722 a.C., levando o povo ao exílio e dispersando-o entre as nações. As 10 tribos do norte foram perdidas para a história, conhecidas como as tribos perdidas de Israel. No Reino do Sul, Judá, a resistência durou mais tempo, mas a idolatria e a corrupção finalmente trouxeram julgamento semelhante. Profetas como Jeremias avisaram sobre a iminente destruição, mas suas mensagens foram ignoradas. Em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão e levou o povo de Judá ao exílio na Babilônia. Este período, conhecido como o Cativeiro Babilônico, durou 70 anos, conforme profetizado por Jeremias. Durante o exílio, Deus continuou a falar ao seu povo através de profetas como Ezequiel e Daniel. Ezequiel, com suas visões de esperança e restauração, manteve viva a promessa de um futuro glorioso para Israel. Daniel, na corte da Babilônia, não apenas manteve sua fé,
mas também revelou planos divinos para o futuro, incluindo a vinda do Messias. Após 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, Deus usou o rei Ciro da Pérsia para permitir o retorno dos exilados. Ciro emitiu um decreto permitindo que os judeus voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, os judeus retornaram em 3 ondas principais. Zorobabel liderou a primeira onda e iniciou a reconstrução do templo, enfrentando oposição, mas perseverando com a ajuda dos profetas Ageu e Zacarias, que encorajaram o povo a completar a obra. Esdras, um escriba dedicado, liderou a segunda onda, trazendo uma renovação espiritual através do ensino da lei de Deus. Neemias, com permissão real, liderou a terceira onda e supervisionou a reconstrução dos muros de Jerusalém, garantindo a segurança da cidade e inspirando um reavivamento espiritual. O retorno do exílio não apenas restaurou a presença física dos judeus na Terra Prometida, mas também iniciou um período de renovação espiritual. Apesar dos desafios contínuos e da oposição externa e interna, os judeus reafirmaram sua aliança com Deus, purificaram seu culto e esperaram ansiosamente pela vinda do Messias. A era pós-exílica solidificou a identidade judaica e preparou o caminho para os eventos que culminariam no Novo Testamento e na chegada de Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, conforme as profecias, Jesus Cristo nasceu em Belém, numa humilde manjedoura. Filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo, Jesus foi criado em Nazaré e, aos 30 anos, iniciou seu ministério após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, com a proclamação celestial de "Este é o meu Filho amado em quem me agrado". Jesus começou a ensinar, pregar e realizar milagres que comprovavam sua divindade. Ele curou enfermos, expulsou demônios, deu vista aos cegos e até ressuscitou mortos, mostrando compaixão e poder divino. Jesus escolheu 12 discípulos, treinando-os para continuar sua obra. Suas parábolas e sermões, como o Sermão da Montanha, revelaram verdades profundas sobre o reino de Deus. Contudo, a mensagem de Jesus confrontou os líderes religiosos da época, levando-os a conspirar contra ele. Traído por Judas, um de seus discípulos, Jesus foi preso, julgado injustamente e condenado à morte por crucificação. No terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou, derrotando o pecado e a morte, e aparecendo a seus discípulos e muitos outros, comprovando que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Antes de ascender ao céu, Jesus comissionou seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações, prometendo estar com eles até o fim dos tempos. A vinda de Jesus cumpriu as antigas profecias e inaugurou uma nova era de esperança e salvação para toda a humanidade. Após a ascensão de Jesus, os discípulos aguardaram em Jerusalém pela promessa do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre eles com poder, capacitando-os a falar em diversas línguas e a proclamar o Evangelho com ousadia. Pedro, cheio do Espírito, pregou à multidão e cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia, marcando o nascimento da igreja. A comunidade cristã em Jerusalém crescia rapidamente, vivendo em união, partilhando tudo e testemunhando muitos sinais e maravilhas. À medida que a perseguição contra os cristãos aumentava, muitos foram dispersos, levando a mensagem de Jesus a outras regiões. Filipe pregou em Samaria, rompendo barreiras étnicas e culturais, e Pedro teve uma visão que o levou a compreender que o Evangelho era para todos, judeus e gentios. A conversão de Saulo de Tarso, um feroz perseguidor da igreja, foi um ponto de virada. Renomeado Paulo, ele se tornou o maior missionário cristão, estabelecendo igrejas por todo o Império Romano. As viagens missionárias de Paulo, junto com Barnabé, Silas e outros, levaram o Evangelho a lugares como Antioquia, Corinto, Éfeso e Roma. As cartas de Paulo às igrejas, conhecidas como epístolas,
forneceram ensinamentos e instruções que moldaram a doutrina e prática cristã. A igreja primitiva enfrentou perseguições severas, mas cresceu em número e fé, espalhando-se por todo o Mediterrâneo. A expansão da igreja não foi apenas geográfica, mas também teológica. Os primeiros concílios e debates ajudaram a definir a ortodoxia cristã e a combater heresias. A mensagem central de salvação por meio de Jesus Cristo, o Messias ressuscitado, transformou vidas e culturas. A igreja, nascida em Jerusalém e espalhada pelo mundo, permaneceu firme na missão de testemunhar o amor e a graça de Deus, cumprindo a grande comissão de Jesus de ir e fazer discípulos de todas as nações. A jornada pela história bíblica é uma odisseia de fé, esperança e redenção. Uma narrativa divina que começa na criação e culmina na vitória sobre o pecado e a morte através de Jesus Cristo. Ao longo dos milênios, vemos a mão poderosa de Deus guiando seu povo, corrigindo, ensinando e finalmente enviando seu próprio Filho para reconciliar o mundo consigo mesmo. Desde a promessa feita a Abraão até o cumprimento dessa promessa em Cristo, a Bíblia nos mostra que Deus é fiel e justo, que sua misericórdia dura para sempre e que seu plano de salvação é perfeito. Cada história, cada personagem, cada profecia apontam para o amor redentor de Deus e nos convidam a nos tornarmos parte dessa história eterna. A mensagem da Bíblia é tão relevante hoje quanto foi há milhares de anos. Ela nos chama a viver uma vida de fé, a buscar a justiça e a amar incondicionalmente, seguindo o exemplo de Jesus. Se você foi tocado por esta história e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, não há melhor momento do que agora. Abra seu coração para Ele. Arrependa-se dos seus pecados e experimente a transformação que só Ele pode proporcionar. Jesus oferece uma nova vida, cheia de propósito, paz e esperança. Entre no seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Ele está esperando para ouvir você. Se você já é um seguidor de Cristo, este é o momento de se aprofundar ainda mais na sua fé. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Participe das discussões nos comentários e ajude a espalhar a mensagem do Evangelho. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Curta o vídeo e ative as notificações para se manter atualizado. Juntos, podemos continuar a missão de Jesus, levando a boa nova a todas as nações. Muito obrigado por nos acompanhar nesta incrível jornada através da Bíblia. Que Deus abençoe abundantemente sua vida e que a sua fé continue a crescer. Nos vemos no próximo vídeo, onde exploraremos mais segredos e maravilhas das Escrituras. Até lá, que a paz de Cristo esteja com você.